2025. O ano da intimidade.
e enche esse ambiente, e enche esse lugar. Nós te damos liberdade, e nós te damos liberdade. Meu Espírito, e vem enche
Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, por mais um ano, Senhor, que está se encerrando. Nós somos gratos porque a fé, Senhor, que nós temos em Ti nos uniu durante este ano, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às provações, em meio às percas, em meio às frustrações. Em tudo o Senhor se fez presente, Pai. Nos momentos de alegria, nos momentos de conquista, nos momentos de perdas, em todo o tempo o Senhor estava conosco, Pai. Nós chegamos ao fim de 2025, Senhor, te agradecendo, Senhor, porque a Tua mão nos sustentou, Pai. Nós somos gratos. Nos perdoe por cada deslize, cada momento que fraquejamos, cada momento que falhamos, cada momento que duvidamos, Senhor, daquilo que o Senhor podia fazer. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, te exaltamos, Senhor, te exaltamos, Senhor, te exaltamos, Jesus, te exaltamos, Jesus, te exaltamos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado por mais este ano. Muito obrigado pela minha família, pela minha casa, pelo meu trabalho, pelas minhas finanças. Senhor, muito obrigado por tudo, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Só tenho que te agradecer, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus, você que está aqui, faz parte da família Ramá, irmãos tão queridos, né? Irmãos tão abençoados, amigos nossos, simpatizantes do ministério, irmãos que são uma bênção, sabe? Todos vocês, os membros de Ramá também, que o ano inteiro caminhamos juntos, em cada desafio, em cada luta. Foi uma bênção nós estarmos juntos. E chegamos mais um ciclo de 2025, beirando para 2026. E como todo ano, Deus nos posiciona, nos direciona, nos coloca num prumo, nos coloca numa direção, e começa também a nos trazer um tempo de reflexão daquilo que fizemos, daquilo que não fizemos, deixamos de fazer, as oportunidades que perdemos, sabe? E esse ano foi um ano um pouco que nós não produzimos muito na igreja. A igreja ficou num momento de extasiada, sabe, meio que parada, e nós não evangelizamos muito esse ano de 2025. Tivemos algumas dificuldades nos encontros que programamos, e tivemos algumas perdas de alguns irmãos que saíram. A última perda agora foi a família do Vitor. Eles se desligaram da igreja, tá? O motivo real eu não sei, se alguém descobrir ou souber. Eles disseram que Deus falou com eles, receberam uma direção, mas eles não sabem para onde eles vão. Eu não acredito nessa direção que Deus dá para que a pessoa saia para não ter uma direção certa, mas eu liberei eles porque eu sinto que não podemos prender ninguém, e o nosso coração, sabe, ele se entristece como pai. São pessoas que caminharam muitos anos conosco, muito tempo conosco, mas tomaram a decisão. É como aquele filho que fica adulto, quer resolve ir embora, morar sozinho. A gente não podemos fazer nada, mas a porta está aberta, a hora que quiserem voltar. A porta, não saíram com briga, com nada, amém? Simplesmente chegaram, nos procuraram e disseram que Deus tinha dado uma direção para eles, já há algum tempo. E eu falei para eles que eles já há algum tempo também não participavam de nada da igreja, dos retiros, de nada, que eu já percebia a falta que eles estavam já no coração, né? Não sentindo mais apego pela casa, né? Mas estavam lá firmes, aguentaram até o último momento. E nós abençoamos eles e liberamos, porque nós sabemos que
Às vezes saem alguns queridos e Deus traz outros novos também para a gente cuidar, para a gente amar, para a gente fazer com que esses irmãos também experimentem um pouco desse amor que nós temos na comunidade Ramá. Então, esse ano de 2026, Deus tem nos dado um direcionamento, que esse ano será um ano de resgatar quem começou, porque a gente vê na história de Israel que as pessoas, elas, conforme vai passando o tempo, se levanta uma nova geração, e essa nova geração não viveu alguns milagres e alguns feitos que a geração passada não viveu e viu. Quem está entendendo? Diga amém. Então tem coisas que o povo de hoje que está conosco caminhando, eles não conhecem, porque não estão desde o começo da igreja. Quem está aqui desde a pedra fundamental sabe que a gente era muito diferente de hoje também, muito mais doido do que hoje. Se a gente é doido hoje, a gente era tri louco antigamente. E Deus nos deu um direcionamento que é um tempo de resgatar a identidade, resgatar os princípios, tá? Não é um tempo de resgatar pessoas que saíram, elas vão voltar, se Deus tiver um propósito, amém? Quem está entendendo? Não é para você ir atrás de quem saiu, não é isso, é deixar eles voltarem. A gente vê na parábola do filho pródigo, quando ele saiu, o pai não foi atrás dele, deixou ele voltar sozinho. E se alguma das pessoas que saíram da nossa igreja, e se foram na condição de filho pródigo, elas irão voltar. Se elas saíram na direção, glória a Deus, aleluia, elas vão frutificar, vão andar, vão se associar a uma igreja que pregue a verdade, que apacente elas e que viva como família. Porque a igreja, irmão, de Atos, a Bíblia diz que ela era uma igreja que eles conviviam junto, partilhavam do pão, partilhavam da comunhão das lutas, dos desafios, eles partilhavam dos momentos de alegria, como hoje aqui, e eles partilhavam também no momento de tristezas, quando havia um velório, quando havia uma perca, quando alguém, sei lá, a chuva derrubava a casa de alguém, todo mundo ia lá ajudar. Essa era a igreja primitiva de Atos. Eu não acredito numa igreja que seja uma igreja de multidão, que as pessoas entram, recebem a palavra e saem, vão embora para sua casa e não tem relacionamento com ninguém. Essa não é a igreja que Deus quer que esteja no plano profético que Ele. E outra, Deus também não quer uma igreja de pessoas que ficam cuidando da vida dos outros para falar mal, porque tem problema assim também, sabia? Às vezes a igreja, os irmãos cuidam e cuidam tão bem cuidado que às vezes cuida para ficar falando mal, expondo a vida do outro. Não é isso. Mas Deus quer que a gente saiba, que um saiba do problema do outro, da dificuldade do outro, para que possa ser partilhado em oração, em comunhão, em ajuda espiritual, para que aquela pessoa possa vencer. Quem está entendendo? Porque às vezes tem famílias que estão passando uma dificuldade que não é para você ser jogada no ventilador. Sabe aquela história que as pessoas falam assim, ó, você está sabendo e eu vou contar para você, mas você não conta para ninguém? Isso não existe, irmão. Isso é fofoca. E a gente não pode ter isso no nosso meio. A gente não pode ter isso no nosso meio. A gente precisa ter pessoas que uma cuide das outras. E eu não consigo dar conta de cuidar de todo mundo, mas quando eu aperto o negócio, quando o discipulador fala, ó, o negócio tá brabo. Eu fui visitar o pastor Marcelo essa semana. O pastor Marcelo quase morreu, irmão, na cirurgia. O coração dele parou, querido. O coração dele parou. Reanimaram ele, deram choque, aí ele voltou. Deus não quis levar ele ainda dessa vez. Falei, caramba, velhinho, você é pedra, hein? Aliás, o coração dele parou e reanimaram ele e voltou de novo os batimentos, entendeu? Quase parou no sentido que eu estou falando que quase ele morreu, né? Era para ir embora. Mas prove a Deus que ele voltasse. O pastor Marcelo pagou para estar aqui com a gente, já tinha tudo programado, mas do que adianta o homem planejar alguma coisa se Deus não assinar embaixo e endossar para que a gente consiga realizar? Ele queria estar conosco aqui.
Tanto que ele pagou para estar aqui, irmão, e ele não veio. Você acredita? Eu vou até devolver para a pastora Simone. Fala, pastora, tá aqui, o pastor Marcelo tinha pagado para vir. Vocês não foram. E o que eu quero dizer para vocês é que algo muito importante, Deus nesse ano de 2026, porque Jesus morreu na cruz foi para isso, para resgatar pessoas que estão perdidas. E se a gente como igreja só se ajuntar para comer, para beber e achar que aqui tá bom, não, a gente tem que trazer outras pessoas também para estar no nosso meio. Então nesse ano de 2026 Deus vai nos resgatar em muita coisa. Quem está desde o começo na comunidade sabe que a gente era um povo que era peregrino, era ou não era? A gente vivia peregrinando por aí, irmão. Cadê o irmão? Chegava domingo na igreja, os irmãos mais desavisados, Messias. E chegava na igreja assim, Sérgio, e eles olhavam assim e falavam, ué, não tem culto hoje? Falavam, não, eles foram fechar a igreja e foram lá para Suzano. Tá todo mundo lá em Suzano, no culto lá em Suzano. Mas não avisaram nada. E você não faz parte da igreja. Porque quem andava junto sabia, estava envolvido nos passeios. Mas quem estava fora, e era um passeio a gente ir para Suzano. Quem é dessa época sabe muito bem. Lota, empurrava perua, igual hoje, ó. Hoje foi a história, o ônibus dando problema no caminho, mesma coisa que era antigamente, só agora é ônibus, não é mais perua, é ônibus agora, entendeu? E o ônibus estava bonzinho, irmão, não sei que trabalhou o ano inteiro aí, ó, agora deu problema. Mas o que eu quero te dizer é que esta igreja é uma igreja que é família, irmão. A gente se arranha, a gente se, sabe, às vezes fica bravo um com o outro, mas a gente fala na cara um do outro, tá entendendo? E aí depois a gente senta, conversa como homens e mulheres de Deus, nos acertamos e não ficamos guardando ou muito menos falando para outro aquilo para querer inflamar no coração do outro, sabe, alguma coisa. Mas nós somos essa igreja que nós somos cheios de imperfeição, e aqui é um lugar onde todos pecam. Ah, mas não sei. Todos pecam aqui. Só que a gente está tentando pecar menos. Quem está entendendo, diga amém. Porque não existe igreja de santarrão, não existe não. Até essa daí que às vezes a gente vê, dos caras, Lagoinha, esses dias mesmo já deu confusão lá, irmão. Quem viu? Apareceu confusão lá, escândalo de dinheiro, de coisas, se perderam lá, irmão. Se perderam, começaram um negócio bom, bacana, no propósito de Deus, se perderam. Então por aí você tira que até eles lá que pareciam ser exemplo para tanta gente, acabaram expondo a nudez deles também, sendo jogada. Renascer, uma mega igreja, anos e anos, também a nudez você vê. Então, todos os lugares a gente vê que tem problemas, igrejas que tem problemas. Mas existem igrejas que têm problemas, mas que os irmãos aceitam resolver os problemas junto, as dificuldades junto, as lutas junto, passar pelas provações junto. E nós somos essa igreja, irmão. Já vivemos grandes desafios. Ramá já, para fechar as portas, se fosse para fechar, já tinha fechado. Porque tanta história que já rolou na Ramá, tantas famílias que já foram fragmentadas, com problemas, com desafios, tinha tudo para acabar. Mas até hoje Deus nunca disse, ó, mene mene tekel, for achar, vou tomar o reino da tua mão. Não, até hoje Deus continuou prevalecendo conosco nas guerras. Quem está entendendo, diga amém. Mas para esse ano de 2026, Deus nos deu uma direção acerca daquilo que Ele está querendo para nós como igreja, sabe? E Deus disse para mim assim: vamos resgatar, filho, aquilo que perdeu a essência que era do Fran, a essência que era da igreja de antigamente, do começo. Irmão, a gente não precisava de muita coisa não. Quem é do começo aqui sabe. A gente precisava nós não tínhamos uma cozinha na igreja. A gente só
precisava estar junto, irmão. A gente não tinha uma cozinha da igreja, nós montávamos uma cabana. Quem lembra disso? Pegava um fogãozinho de 2 bocas. Às vezes falava, não tem dinheiro, vamos vender essas garrafas velhas, essas latinhas aqui, esses cobre aqui. Vamos comprar linguiça, vamos fazer uma festa. Era assim que a gente fazia, irmão. Não precisava de muito. Comprava um saco de pão e os irmãos viviam. Ó, pra você ter uma ideia, os irmãos gostavam tanto da igreja naquela época, que era a igreja primitiva de um jeito do começo, que a gente tomava banho na igreja, não tinha chuveiro. Não tinha chuveiro na igreja. Não tinha. A gente catava uma perereca, aquela de chuveiro, resistência, botava dentro do balde de água, igual na cadeia. Fervia a água, esquentava, e os irmãos ia no banheiro da igreja, tomava banho e não arredava o pé da igreja, porque a gente queria estar junto, irmão. E às vezes, quando tinha, bastava abrir a porta. Abriu a porta da igreja, aparecia nego. Abria a porta da igreja, aparecia alguém. Aí aparecia alguém, daqui a pouco já chegava outro. E não tinha internet naquela época, viu? Igual hoje, a comunicação. Era rádio peão, ou passei lá de bicicleta, vi a igreja aberta, vamos lá? Vamos. Voltava para a igreja, ia para a igreja. Aí chegava na igreja, começava o reteté, daqui a pouco do reteté dava fome, falava, vamos comprar pão? Vamos comprar pão. Quanto você tem? Tem tanto. Ó, tem uns fios velhos ali, tem umas garrafas velhas ali, umas latinhas, vamos vender, comprar linguiça. Nós fritamos linguiça, nós tínhamos uma chapinha assim, ó, nós fritávamos linguiça, e ali nós ficava, irmão. E a comunhão, e aí daqui a pouco, violão comendo solto de novo, e cantava, e adorava, e adorava. A maturidade nos roubou a simplicidade das coisas. E às vezes a gente acha que só precisa ir num passeio como esse, que a gente precisa alugar um espaço, que a gente precisa... Eu lembro que vamos pro Parque do Carmo, e aquela carraiada pro Parque do Carmo. Irmão teve carro roubado no Parque do Carmo. Fomos pra lá, roubaram o carro do irmão. Meu Deus do céu, e agora, Senhor? Lá no Parque do Carmo. Juntava, cada um levava uma linguiça, levava uma carne. Quem já comeu frango atropelado? Quem já comeu? Quem sabe o que é frango atropelado? É um frango inteiro, que você abre ele no meio assim, você bota ele na churrasqueira e faz churrasco dele. Ô, irmão, a gente, para fazer churrasco antigamente, não é igual hoje não, que o pessoal não conseguia trazer carne. Era difícil a vida antes. Era frango atropelado. Todo mundo falava, vamos combinar, todo mundo leva um frango, que nós vamos fazer frango atropelado por família. E a gente botava na churrasqueira, assava, fazia uma festa danada. Tinha irmão que vinha na traseira do caminhão, irmão, não queria ficar sem vinho. Hoje a gente faz alguma coisa para a igreja, as pessoas falam assim, eu tenho compromisso. Não dá para mim ir. Eu já tinha algo marcado. Eu não vou não. Eu não sei o que. O problema não é dinheiro, irmão. Se você não tem dinheiro, jamais a gente vai... Se você não tem recurso, jamais a gente vai te excluir por causa disso. Tá entendendo? Nós não vamos te excluir. Basta você trazer sua necessidade aos santos. Tá entendendo? Você fala, irmão, eu não consigo, mas eu queria tanto ir. Tá entendendo? Nós vamos dizer, vamos, querido. Que isso, por favor, a gente vai aumentar a porção, vai botar água no feijão e o negócio vai fluir. O problema é que com o passar dos anos a gente foi perdendo a essência. E as pessoas foi deixando de valorizar aquilo que era importante e foi valorizando o que não tinha importância. Mas Deus está dizendo para nós, volta para a vereda. Volta para a essência de vocês, porque a essência nossa é uma essência de resgate. A palavra para o ano de 2026 é resgate, irmão. Resgatar as veredas, resgatar a comunhão, resgatar o amor, resgatar a misericórdia, que é um lugar onde alguém errar, não é para o outro pegar e falar, que fulano errou, pisou na bola. Não, é para a gente falar, fulano errou, a gente vai ajudar. A gente vai conversar com ele, a gente vai adverti-lo, vai, colocar ele no prumo, tentar botar ele no prumo. Agora a decisão é da pessoa. Irmão, nós não somos uma igreja. Querido, eu fui numa igreja que você tinha que ver o negócio. Mentes manipuladas. As pessoas, irmão. Tinha acho que 3.000 pessoas num retiro. Mas você tinha que ver, na hora que o apóstolo falava lá,
É uma questão de honra, até reconheço, entendeu? Honra tudo, honrar o líder deles. Mas, irmão, a questão lá não era a honra, a questão lá era a manipulação. O que aquele homem falava, as pessoas saíam igual um comichão, correndo assim para fazer, para bajular, para não sei o que, sabe? E você via ali que tinha pessoas ali que não tinha condição de estar num retiro daquele, mas que fizeram de tudo para conseguir o dinheiro para ir num retiro daquele, sabe? Para poder estar ali, por conta que estava obedecendo o líder. Mas não é essa obediência que a gente quer. A gente quer que vocês sejam sujeitos primeiro a Cristo e segundo sim a sua liderança. Por quê? Não por uma questão de manipulação, mas por uma questão de princípios. Quem está entendendo, diga amém. Porque se a gente também não tem ninguém que lidera nada, vira bagunça, querido. Não chega a lugar nenhum. Por que você acha que está essa guerra toda no governo? Porque precisa de uma liderança. Está à frente. Porque a que está fracassada, está fracassando, está desunida, não está produzindo o que era para produzir. Mas o que eu quero dizer para você é que nesse ano, Deus quer fazer a gente voltar à essência do resgate. E o resgate... Ai meu Deus, cadê? Ele está no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18. Porque ele fala do maior resgate, que é o sacrifício de Jesus Cristo, que é visto como a maior dádiva de Deus, capaz de trazer felicidade e preencher as necessidades mais profundas, sendo o verdadeiro resgate da alma de um ser humano. Esse resgate é o resgate da alegria, da comunhão, da restauração, de famílias que a gente viu destruídas e que a gente, através de Jesus, a gente foi um instrumento para unir, para levantar, para resgatar. E esses textos, eles são temas que mostram que resgatar a vida significa um processo de transformação, onde a entrega e o serviço a Deus, em vez de egoísmo, revelam um verdadeiro propósito e valor sobre a sua existência. Não adianta você falar que você quer servir a Deus se você não demonstrar o serviço ao servir o seu irmão, ao servir a sua igreja, ao servir o seu ministério com amor, com dedicação, dando o seu melhor, fazendo para que as coisas aconteçam, não boicotando, sabe? Indo às células, caminhando na visão que a igreja quer, que Deus estabeleceu que quer que ela esteja. Então, o que eu quero dizer para esse ano de 2026 é que é o ano que Deus quer que a gente seja resgatado em tudo. Irmão, se você não entender que Deus quer trabalhar conosco sobre esta palavra de 1 Pedro capítulo 1 versículo 18, sobre o resgate de Cristo e o resgate das almas, nós não vamos sair do lugar. Então esse ano aqui nós não vamos ter reencontro, esse ano não vai ter encontro, não vai ter nada esse ano aqui. Você pode falar assim: poxa pastor, não vai ter nada. Não vai ter nada, porque esse é um ano que a gente vai trabalhar na comunhão. Esse ano é um ano que a gente vai ter muito passeio na igreja evangelístico. O próximo passeio, quando for marcado, para a gente estar junto, porque sabe quais são os passeios para nós? Santa Ceia. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Santa Ceia é um momento de sacrifício de Jesus, de lembrar, e é um momento de alegria, porque sabemos que Ele venceu e ressuscitou, irmão. Então, é um momento de festa, Santa Ceia para nós. E toda Santa Ceia vai ter um passeio. Talvez um mês na casa, outro mês fora, com almoço na casa, com almoço fora. Mas se prepare, porque esse ano a gente vai poder
fazer bastante coisa fora da igreja. E esses lugares, quando nós saímos para fora da igreja, não é para você vir sozinho, é para você vir acompanhado de alguém que não é da igreja. Quem está entendendo, diga amém. É para você chamar um amigo seu que você sabe que está vivendo luta, que está vivendo desafio. Não vai chamar quem é de outra igreja, vai chamar quem está insatisfeito, quem está, sabe, perdido por aí, quem está, sabe, desorientado por aí. Você vai trazer essa pessoa para estar perto da gente, porque aqui ela vai experimentar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, e ela vai viver o milagre de Deus na vida dela. Desde quando você chegou na Ramá, sua vida mudou ou não mudou? Quem pode testemunhar isso aí? Com amém. Todo mundo. Até minha vida mudou, querido. Desde quando eu entrei na comunidade Ramá. Eu era nóia. Quem me conhece, Chicão, Elaine, conhece eu de zoeira, da bagunça, da pá virada. Deus mudou minha vida, cara. Mas por quê? Primeiro de tudo, eu quis mudar. Porque não é a igreja que muda ninguém, mas é a mentalidade da pessoa. E segundo, a igreja me ajudou muito, porque essa família e essa comunhão que a gente tem é de cuidado um do outro. E não é dinheiro, cuidado. Cuidado é você estar do lado mesmo, participar das frustrações, participar das conquistas, participar das alegrias. Você não sabe. Não é você comprar alguma coisa do cartão para alguém, não é isso. Isso aí é relacionamento, depois com a amizade, com tudo, com quiser emprestar, amém. Mas não é isso. O que eu quero dizer é que a comunhão, no partir do pão da palavra de Deus, é o principal na nossa vida e tem que ser no nosso meio. Então esse ano a palavra é resgate. Diga assim: a palavra para 2026 é resgate. Diga assim: eu vou resgatar aquilo que eu perdi. A alegria, os sonhos, os projetos, tudo você vai resgatar, irmão, na tua vida. Mas o principal, você vai resgatar o relacionamento com Deus. Porque o seu relacionamento com Deus vai fazer diferença na sua vida, que os outros vão ver e vai querer andar com você. Que é assim que funciona. Então, nesse ano de 2026, Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida, no nosso ministério. Você que está chegando agora, regace as mangas, convide, ore, convide alguém para estar no nosso meio quando você vier a um evento como esse de Santa Ceia, sabe, num evento de passeio da igreja. É justamente para você chamar alguém e é para evangelizarmos essa pessoa. Porque sabe como é que nasce a amizade? É através de uma conversa. E nada melhor do que quando você vem para um lugar desse. Hoje é o dia que nós temos para conversar, é o dia que nós temos para a gente se relacionar, ouvir um pouquinho da história de um pouquinho da história de outro, um pouquinho da história do outro, de cada um conhecer um pouco mais. Hoje chegou lá a esposa do Sérgio, lá na igreja, a Dani. Já bati um pouco de papo com ela, conversei um pouco. É assim, irmão. O Sérgio, eu falo com ele no culto bem rápido. Hoje é o dia que nós damos tempo para nós bater papo, conversar, trocar ideia. Os irmãos também da casa, faz tempo que eu não falo. Hoje é dia de nós trocarmos essa ideia, ficar lá dentro da piscina, na água e rolando ideia, entendeu? Porque aqui fora tá calor, amém? Então dentro da piscina, para nós bater papo, conversar. Mas o que eu quero te dizer é que hoje é um dia de nós estarmos alinhando a nossa vida e a nossa igreja para o cunho profético e para a direção que Deus quer que nós estejamos. E nesse ano de 2026, Deus quer que a gente resgate. Você que estava fora, volte para o plano que Deus quer que você esteja. A geração nova, se prepare para viver experiências sobrenaturais. Vocês não sabem nem o que é ato profético. 7 voltas no bairro.
Vamos andar na madrugada pela rua, tocando chofar nas esquinas. Meu Deus do céu. Que bando de gente louca. Vamos rapar os cabelos, as cabeças, cortar careca. Vamos botar lenço. Eita, Deus vai pedir um monte de coisa aí, hein? Deus vai pedir um monte de... Andar descalço. Olha eu lunático aí, olha lá. Descalço, chega na igreja que é descalço. Descalço. Deus vai trabalhar. Põe pano de saco. Deus vai trabalhar. Jejum, Deus vai trabalhar. Oração, Deus vai trabalhar. Deus vai fazer infinitamente mais. E a nossa comunhão e o nosso envolvimento vai contagiar quem está desanimado. Que a pessoa vai falar assim, poxa, ou ela sai ou ela tem que andar junto com a carruagem, irmão. A nossa ideia não é deixar ninguém pelo deserto, porque a igreja não para, ela continua. Quem sai, parou com a igreja, mas a igreja está continuando. Talvez a pessoa vai para outro ministério, tudo, mas nunca será a mesma tribo, irmão, o mesmo povo. Pode até parecer, sei, olha, são tão legais também lá, são bacanas, mas a essência nossa é a nossa. Não adianta não. Então esse ano é um ano que a gente vai trabalhar muito nisso. E eu desafio você a fazer parte desse projeto. Quem aceita esse desafio? Diga um amém aí. Para esse ano de 2026. Trabalhar para ganhar vida, sabe? Reestruturar a igreja com irmãos novos que vai vir. Sabe, toda casa que chega filhos mais novos tem alegria, irmão, na casa. O Sérgio deve estar alegre só com o bebê que vai vir agora. E vai chegar um ambiente, um ar novo na casa. Porque a radaça aí, ó, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, a alegria é tempo inteiro lá na casa deles, lá, com essa criança. Tanto que a Brenda quer ficar morando lá. Eu falei, vigia, Brenda, você tem casa, mano. E você come pra caramba, ficar dando despesa aí na casa do Rafael, mano. O tempo todo. Aí veio a Brenda embora, acho que a Foguinho foi pra lá, né? A Foguinho foi pra lá, quem foi pra lá? A Ana foi pra lá. Eu falo, meu Deus do céu. Pra você ver o que uma criança não faz numa casa. Entendeu? A alegria tá naquele lugar que todo mundo quer estar lá, todo mundo quer estar junto, quer pegar. A bebezinha não tem sossego, ficar no colo de um, no colo de outro, pra lá, pra cá, o tempo todo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós estamos voltando à essência da adoração. Estamos voltando aos tempos primórdios. Que eu lembro que o meu pai Fran, com aquela boca torta, igual o Vinícius. Igual o Vinícius. Cadê o Vinícius? Cadê o Vinícius? Eu olho pro Vinícius e eu lembro do Fran, cara. Ô pai, não sei o que, papapá. Ó pai, eu tava embaçado, mano. O Fran, cara, lembro do Fran. Fran, boca torta. Entendeu? Eu nem sei porque Deus deixou você assim. Não sei por quê. Mas deve ter um propósito esse negócio também, viu? De ficar assim. Entendeu? Por um tempo, sei lá, como vai ficar. O Fran é o tempo de Deus. Mas eu sei que quando eu olho pro Vinícius, eu lembro do Fran, cara. E quando eu lembro do Fran, eu lembro quem eu era, quem eu me tornei e aonde eu estou. E aí Deus fala pra mim, volta. E seja aquele cara que você era. Parou? Desligou. Som. Alô? Som. Som. 2. Ei, aí, voltou. Voltou de novo. Agora pode baixar aí. O alto. O dele, o meu não. Só o dele. Então, eu acredito que Deus quer isso pra nós nesse ano de 2026. Então vamos voltar ao primeiro amor. Acha essa canção. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, David Keelan. E a essência és tu, Jesus. Você lembra dessa música aí, Vinícius? Lembra? Deixa ele fazer aqui no violão. Tem como? Bora, pai.
Pega lá que ele sabe a nota, é. Vai lá, meu filho. Volta que é o tempo de voltar também para as espadas, pegar as espadas. Gordinho, você voltou a ser baterista de novo. O Vitor saiu da igreja. Nosso Coringuinha vai voltar para coisa. Meu filho vai voltar para guitarra. Tiago volta para o contrabaixo. O outro Tiago volta para a bateria. E assim a gente dando a essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor, abençoar meu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Oh, aleluia! Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Sabe o que é isso? É você lembrar do passado, você vê que você perdeu algumas coisas de relacionamento, de comunhão com Deus, mas você se arrepender e dizer: eu quero voltar para essa essência, quero voltar para esse caminho, quero voltar a viver novamente aquilo que eu vivia, sentir o que eu sentia, vivenciar aquilo que era aquele tempo e que o Senhor faz novo, mas que ainda traz à memória o que me traz esperança. E eu posso dizer, a essência da adoração, irmão, é algo puro. Ela tem que estar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. A modernidade não pode arrancar de nós o relacionamento, a comunhão, a fé, a esperança, a intimidade. Deus não pode arrancar isso. Não podemos ser uma igreja só do domingo. A gente tem que frequentar a célula, irmão. Tem que ir para a célula. Você tem que ir para a célula. Você tem que se esforçar para ir para a célula. Você que faz parte da igreja, você tem que ir para a célula. Presta atenção, a célula é o lugar de família, de convívio, e é o lugar de comunhão e adoração. E quando falar, ó, vai ter tal coisa, é para você ser o primeiro a dizer, ó, eu tô indo, eu tô envolvido, eu tô junto, eu tô envolvido. Então, querido, esse ano de 2026, se prepare para você estar junto, para você estar na graça. Tá, som 2.
Porque é algo que a gente precisa de resgatar a comunhão novamente. Nem que foi em cima de um caminhão, a gente vai para algum lugar. Na traseira de um caminhão, nas Kombi. Hoje a gente tem muito mais ferramentas do que tinha naquela época, irmão. E a gente despreza. Faz uma santa ceia na igreja, com almoço. Eu vou vir, mas eu não vou ficar pro almoço. Quem não vai ficar pro almoço? Tem que ficar pro almoço, querido. Amanhã de comunhão. Se você não pode trazer nada, não tem problema. Como eu te disse, comunica ao santo que a gente vai botar água no feijão para suprir a sua parte. Mas o que eu quero te dizer é que você não pode ficar de fora. Você não pode ficar longe do corpo. Você não pode ficar longe da família. Você tem que estar. Porque a gente vai te avisar para isso, para você poder pegar e não ficar distante. Tá certo que às vezes uma vez ou outra vai ter algum compromisso que vai ser marcado na mesma data mesmo de família e não vai ser possível você estar junto. Mas os outros, nós temos que estar junto. Temos que estar como família. Não adianta que não dá pra gente reunir todo mundo no Natal, no Ano Novo, ficar caro. Tá entendendo? Para nós estar tudo junto. Então, vai ter os outros momentos específicos. Olha, a igreja antigamente até no Natal e no Ano Novo se reunia. Todo mundo juntava as panelas. Irmão, e pode dizer, até pra praia nós ia todo mundo junto. Imagina que loucura que não era. Um mundaréu de gente. Nós fomos pro Rio de Janeiro uma vez, que era metade do ônibus, era nós que tava dentro do ônibus. Nós ficamos numa casa, acho que quase 30 pessoas dentro de uma casa no Rio de Janeiro. A gente, todo mundo lá. Na rodoviária nós não achamos passagem para todo mundo ir no mesmo ônibus. Então, foi na volta, foi sair um meia-noite, foi sair no outro meia-noite 10, foi sair no outro meia-noite 20, foi saindo, cada um foi indo no ônibus. E a gente veio para São Paulo, voltando. E a gente era feliz, alegre, sabe? A gente juntava as niquinhas, pegava daqui, dali, quando você tem o teu tanto, vamos fazer aqui a vaquinha. E vamos conseguir fazer as coisas. Ano novo na igreja, a gente virava orando no chão, no joelho. Hoje a gente não faz mais isso. Mas até porque a gente também está fazendo outro tempo também, está com a família. E a gente passa o ano inteiro na igreja, né? Um ano inteiro na igreja a gente passa agora. E outra, se a gente faz também o ano novo na igreja, muita gente que está aqui não vai. Por isso que a gente não faz mais. Porque a gente fazia, aí ficava eu, minha família na igreja e o restante tudo metia o pé e viajava, passeava. Então a gente falou, não vamos fazer mais não. Agora a gente vai fazer o seguinte, tem até férias na igreja agora. Não férias de Deus, hein? De Cristo. Porque a mesma vida que você vivia, sabe, de renúncia do pecado, você tem que continuar vivendo. Não é agora porque chegou Natal, 2 domingos nós vamos parar. Ó, nós vamos parar agora. Hoje é o último domingo e nós vamos voltar para os nossos cultos dia... Cadê aqui? Cadê, amor? Cadê aqui? Deixa eu ver. Ó, esse primeiro dia assim, dia 11. Domingo dia 11, nós já estamos de volta na igreja. Dia 11, domingo. Nós vamos parar 29 e dia 4 de dezembro. É o 2 domingos que nós vamos parar. Dia 11 nós já estamos de volta com o culto novamente. Aê, é aí ó o negócio. Poeira, né? Vou levar então para dar uma geral nessa mesa agora. Então, querido, que eu quero dizer para você aí, meu irmão lá. O que eu quero dizer para você é que nós precisamos. É no plug aí, Chicão, não é? No plug não? E a gente precisa fazer isso. Ó, hoje à tarde, no final da tarde, ter a Santa Ceia de comunhão. Não é agora não, amém? Agora vai encerrar esse tempo aqui. Você pode pôr sua bermuda. As irmãs que têm habilidade, quem quiser ser voluntário, tá? O resto pode ir, porque muita gente atrapalha também. Depois você pode ajudar a lavar a louça, fazer outras coisas. Vai precisar para outras coisas. Mas quem quiser ser voluntário para ajudar na cozinha aí, que a gente vai começar a preparar o almoço agora, para você vir depois, só sentar e comer, ser servido e aproveitar. O restante, tá tudo liberado. Vai para a piscina mesmo, porque tá sol, para aproveitar. Quiser jogar bola, tem campinho aí, ó. Vai jogar bola, amém? Tem um dominó, quiser jogar um dominó, vai jogar um dominó.
aproveite o dia de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus por esse tempo aqui, por essa palavra que está liberada. Esse é o ano que nós vamos resgatar aquilo que perdemos. Amém, irmãos? Amém? Então, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida, que Ele te guarde, que Ele resplandeça seu rosto sobre ti e que Ele te dê a paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode aplaudir a Jesus aí? Tem alguém que quer falar alguma coisa aqui? Alguém? Seja de bom, seja de ruim. A gente é uma família, irmão. A gente é uma família. Quem quer falar alguma coisa? Quem quer falar? Alguém quer falar? Ninguém? Anderson, fala. Você quer falar? O Anderson 1 ou o Anderson 2? Não sou. Ele é Anderson também? Não, ele é Cleiton. Eu tô falando assim, ó. Porque parece. Quando chegou eu pensei que era o Anderson. É uma multa. Meu Deus. Ó, então a gente vai deixar livre esse tempo agora para vocês fazerem o que vocês quiserem, amém? Aproveitar a comunhão. Quer falar, irmã Marta? Pode falar. Som dois. Voltou. Mistério. Som, 1, 2. Ele volta e para. É esse daqui, ó. Fala nesse. Volta e para. Não, mas aqui não pode. Tá bom, foi isso aí, tá. Som. É a poeira. Som. Pode falar, irmã. Fala no Fala no microfone para poder microfone que tá gravar. captando ali. Silêncio. Nossa, eu vou ficar de óculos que eu tô com vergonha, tá? Mas tá linda de óculos. Tá gatona. Tá parecendo a Tina da velha. Nossa, eu hoje não pertenço assim, fisicamente à igreja Raná. Mas aqui, nessa casa, eu até fico assim, um pouco emotiva. Essa casa aqui foi um lugar onde eu e a minha família recebemos muito, mas muito mesmo. Eu não moro nas imediações que vocês moram. Eu moro lá no Zona Sul. E eu frequentei muito tempo essa casa. E nessa casa, o Senhor, Ele soprou nos meus ouvidos e nos meus olhos, entendeu? Então, assim, o lado espiritual, o meu lado espiritual, ele abriu a visão aqui dentro, diante de todas as coisas que eu vivi, diante de todas as coisas que a minha família viveu. Foram coisas boas, mas foram coisas tristes também. A gente sempre teve assim, muito junto o apóstolo, né? Como nosso líder, nosso pai espiritual. Muitas vezes ele me socorreu, eu e a minha família, meu esposo, que o Senhor já levou, né, para a glória. Então, assim, hoje eu vivo, eu continuo debaixo da cobertura do Pai, porque eu saí da igreja debaixo da cobertura do Pai, porque o pastor e a pastora, eles me abençoaram. Eu não saí assim do nada. Eu saí porque foi dificultando a minha ida, chegar em casa sozinha à noite. E com esse novo projeto aí da prefeitura de não pagar a passagem, não tinha condição. Então eu chegava muito tarde em casa, sozinha. Aí eu fui, mas mesmo assim o Senhor ainda me manteve coberta, porque eu saí e eu ainda continuo numa igreja de servo, continuo crescendo espiritualmente, continuo fazendo parte dos grupos de oração, continuo assim, vivendo o que eu recebi aqui. Porque assim, eu já passei por outros ministérios também, não foram muitos, não foram alguns outros, entendeu? Foram dois para Ramá. Mas assim, onde o Senhor, ele realmente me aperfeiçoou, me rasgou a minha veste, foi aqui, vivendo o que eu aprendi, que foi nos cultos, foi através do encontro, através do reencontro, trabalhando como servo, né, nos retiros, porque não tem como não virar a chave, vivendo. Eu, pelo menos, falo por mim, vivendo o que eu vivi aqui dentro desse ministério, sabe? Então, a gente ainda tem contato até hoje. Amém. Eu estou com eles até hoje, sabe? Às vezes não dá tempo de falar muito, mas a gente ainda tem contato até hoje. Vai fazer o quê? Apóstolo? Um ano? Um ano que eu saí, eu não sou nem descoberta. Assim,
Senhor, Ele me levou para um outro ministério que é como se fosse Ramá. É um lugar simples, é um lugar de família, é um lugar onde tem célula, onde tem encontro. Não é a mesma proporção como a Ramá, mas tem, entendeu? Então eu sinto que eu continuo nessa caminhada. E eu não quero ficar de fora. Eu não quero ficar de fora porque foi aqui que eu vivi restar. Foi aqui que eu aprendi. Foi aqui que o Senhor rasgou as minhas vestes e me fez eu me humilhar, entendeu? Diante dele e falar, é com você, não é comigo. Porque muitas vezes a gente pensa que o Senhor, Ele está assim, Senhor, eu quero que esse aqui seja desse jeito. Mas não é você, não é o outro, é você. É comigo, entendeu? Então tudo que aconteceu ao seu redor era comigo que ele queria falar, era comigo que ele queria trabalhar. Então assim, de verdade, se eu morasse perto mesmo da igreja, se eu morasse pra cá, eu não conhecia. De maneira alguma. Mas foi dificultando muito. Então assim, eu assim só tenho mesmo que agradecer. Eu falo lá na igreja onde eu moro. O Ministério Complementar nunca pensa. Os retiros de encontro e reencontro é sobrenatural. É sobrenatural, porque é um empenho, é um zelo, é uma dedicação, é uma administração, sabe? A casa outra, não tem como você não viver tudo aquilo e não ir. Não tem como. Então o Senhor, ele toca mesmo. Se você deixar Ele trabalhar, Espírito Santo, venha sobre mim. Eu preciso do Senhor. Eu não posso viver o Senhor. Ele virá. E Ele vai fazer a mudança de dentro para fora. Porque foi isso que eu aprendi aqui. Através dos pastores, através da pastora Nilma, através das células, que eles faziam célula na minha casa, através da Casa da Paz, que eles faziam célula na casa da minha filha, e eu ia na célula na casa da minha filha também. Então foi uma longa caminhada, sabe? Então assim, não desistam e se sensibilizam pelo que o Senhor tenta entregar para cada um de nós. Porque às vezes a gente não está na sensibilidade, aí fala assim, a gente não vê. A gente não vê. Às vezes na nossa correria, na nossa agitação, a gente não percebe. O Senhor está falando, não vai por aí. É porque o Senhor está é Ele, o Senhor está é você. É Ele. Então eu peço assim, diante de tudo que eu recebi aqui dentro dessa casa, que o Senhor me abençoe todos os dias, porque aqui realmente eu abri os olhos. Sabe, eu só tenho assim, para vocês a liderança, os pastores, Um abraço aí. Irmãos, a irmã Marta, ela só saiu mesmo porque, irmão, a condução tá ruim até pra vocês aqui no domingo, né? E ela chegava muito tarde de casa mesmo. Ela, às vezes toda vez ela colocava no grupo. Né? Cheguei. Duas ela aí, colocava. é duas condução. Duas. um metrô e dois ônibus. E aí. E ainda o Peter me levantou com E aí, mesmo assim, ficava muito enviado. E quando ela veio, chorou lá, eu disse, mano, tá abençoado, pode ficar em paz. Você foi uma guerreira todo esse tempo aqui. Amém? Amém. Mas, glória a Deus, você faz parte dessa família, viu, meu irmão? E nós continuamos com você, querido. Continuamos juntos aí. Em nome de Jesus. Amém, amado? Amém. Alguém toma losartana aqui, losartana? Alguém? Toma esse remédio, losartana? Se tiver aqui, e toma aqui. Só você? Não, vai buscar na farmácia. Vai na farmácia buscar, vai passar a mão não, vai pegar um carro. Vai pegar um carro e vai lá comprar um remédio. Amém? Queridos, está liberado para ir para a piscina, aproveitar que a gente vai fazer o almoço. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus.